Bom dia a todos. O trabalho que iremos apresentar na disciplina de Tecnologia de Óleos é sobre o óleo de linhaça, em que iremos falar sobre a obtenção, propriedades e limitações de uso. A linhaça é a semente proveniente do linho, que tem origem asiática. É um alimento que contém carboidratos, gorduras, como ômega 3 e ômega 6, fibras, minerais e proteínas. A linhaça é um alimento vegetal rico em ácidos graxos, além de conter muitas fibras, proteínas e compostos fenólicos. Existem dois tipos de linhaça para o consumo humano, a linhaça marrom e a linhaça dourada. A sua cor depende da quantidade de pigmento no revestimento e a sua quantidade depende de fatores genéticos e ambientais. Linhaça marrom e dourada. A variação nutricional entre essas duas variedades de linhaça é pequena, sendo provavelmente resultante de diferenças nas condições climáticas e de cultivo. Na tabela de comparação nutricional, podemos ver essa pouca diferença. Na tabela abaixo, em uma quantidade de 100 gramas, na parte de ácidos graxos específicos, no caso os graxos totais, o ácido graxo saturado da linhaça marrom é de 8,7% e da linhaça dourada 9%, e os ácidos graxos monoinsaturados da linhaça marrom é de 18% e da dourada é 23,5%. Já dos ácidos graxos totais, que são os ácidos graxos poliinsaturados, em ômega 3 é de 58,2% e da linhaça dourada de 50,9%. E do ácido linoleico, que é o ômega 6, é de 14,6% da linhaça marrom e de 15,8% da linhaça dourada. Cerca de 41% do peso da semente de linhaça é composta por gorduras, 28% de fibras, 21% de proteínas, 4% de resíduos e 6% de carboidratos. Com todos esses componentes, a linhaça controla os níveis de colesterol, reduz o risco de surgimento de tumores, principalmente no cólon, próstata, mama, e auxilia no período da menopausa, como repositor hormonal. Apenas uma colher de sopa de linhaça fornece uma boa quantidade de proteínas, calorias, carboidratos, fibras, gordura total, gordura saturada, gordura monoinsaturada, gordura poliinsaturada, ômega 3, vitamina B1, vitamina B6, folato, cálcio, ferro, magnésio, fósforo e potássio. Os benefícios em consumir o óleo da linhaça incluem melhorar a prisão de ventre, porque é rica em fibra, ajuda a controlar o açúcar no sangue, pois o seu conteúdo em fibra impede que o açúcar seja absorvido muito rapidamente, diminui o colesterol, porque é rica em fibras e ômega 3, que diminui o colesterol ruim. Ajuda a emagrecer, pois as fibras aumentam a sensação de saciedade, diminuindo o apetite. Reduz o risco de doenças cardiovasculares, porque controla o colesterol e diminui a absorção de gorduras no intestino. Reduz inflamações no corpo, pois é muito rico em ômega 3. Diminui os sintomas da TPM e da menopausa, pois tem boas quantidades de isoflavona, fitoesteroide e lignana, que controlam os hormônios femininos. A linhaça é muito rica em ômega 3, que é muito importante ser consumida, pois nosso organismo não o produz. Os lignanos possuem propriedades antioxidantes e estrogênicas, os quais podem ajudar a diminuir o risco de câncer e melhorar a saúde. As sementes de linhaça contêm até 800 vezes mais lignanas do que os outros alimentos vegetais. Em um estudo com pessoas com colesterol alto, consumir 3 colheres de sopa de pó de linhaça diariamente por 3 meses reduziu o colesterol total em 17%
e o colesterol LDL ou ruim em quase 20%. Outro estudo de pessoas com diabetes descobriu que tomar uma colher de pó de linhaça diariamente por um mês resultou em um aumento de 12% no colesterol HDL, colesterol bom. As sementes de linhaça são uma ótima fonte de proteína vegetal, rica de aminoácidos arginina, ácido aspartico e ácido glutâmico. Alguns estudos descobriram que pessoas com diabetes tipo 2 que adicionaram 10 a 20 gramas de pó de linhaça à sua dieta diária por pelo menos um mês tiveram redução de 8 a 20% nos níveis de açúcar no sangue. Este efeito de diminuição do açúcar no sangue se deve principalmente ao conteúdo de fibra insolúvel da linhaça. As sementes de linhaça são uma opção de tratamento natural para os sintomas da menopausa, já que são fontes de ômega 3, manganês, fósforo e outros minerais semelhantes à soja. A linhaça contém propriedades estrogênicas que podem ajudar a aliviar a frequência ou gravidade das ondas de calor. O óleo da linhaça ele é muito benéfico para a saúde, do consumidor. Apenas uma colher de sopa pode fornecer uma boa quantidade de proteínas, de fibras, ácidos graxos e ômega 3, além de ser uma rica fonte de algumas vitaminas e minerais. Também são uma rica fonte de ácido alfa-linolênico, que é um dos ácidos graxos essenciais, que deve ser obtido através da ingestão dos alimentos, pois o organismo não o produz. Alguns estudos feitos em animais mostraram que o ácido linolênico presente nas sementes da linhaça impediu que o colesterol fosse depositado nos vasos sanguíneos do coração, que acabou reduzindo a inflamação nas artérias e no crescimento de tumores. Um outro estudo também, que foi feito na Costa Rica, que envolveu cerca de 3.600 pessoas, descobriu que aqueles que comiam mais ácido linolênico tinham um risco menor de ataque cardíaco do que aqueles que consumiam menos. Também são fontes de ligninas, que podem reduzir o risco de câncer. Os lignanos são compostos por vegetais que possuem propriedades antioxidantes e esterogênicas, os quais podem ajudar a diminuir os riscos de câncer e melhorar a saúde. Curiosamente, as sementes da linhaça também contêm 800 vezes mais ligninas do que os outros alimentos vegetais. Também são ricas em fibras dietéticas, As sementes da linhaça, elas contribuem na dieta de fibras solúveis, que representam cerca de 20 a 40% da composição da linhaça, e insolúveis de 60 a 80% da linhaça. Esse duo de fibras é fermentado pelas bactérias no intestino grosso e aumentando as fezes e resultando no movimento intestinais mais regulares. Por outro lado, as fibras solúveis ela aumenta a consistência do conteúdo no intestino e diminui a taxa de digestão. Isso ajuda também a regular o açúcar no sangue, e reduz o colesterol. Já a fibra insolúvel, ela permite que mais água se ligue às fezes, aumenta a massa e resulta em fezes mais macias. Isso é útil para prevenir a constipação e para aqueles que têm síndrome de intestino irritável ou doença diverticular. Também ajuda a melhorar o colesterol, que outro benefício para a saúde da semente da linhaça é a capacidade de baixar os níveis de colesterol. Esses efeitos devem ser devidos às fibras da semente da linhaça. Uma vez que elas se ligam aos sais biliares e são excretados pelo organismo, para restabelecer esses sais biliares, o colesterol é retirado do sangue para o fígado. Esse processo reduz os níveis sanguíneos de colesterol. O óleo de linhaça também ajuda a reduzir a pressão arterial, diminuindo os riscos de mortes por acidente vascular cerebral em até 10% e de doenças cardíacas em 7%.
Ele também contém proteínas de alta qualidade, né? As sementes da linhaça, elas são uma ótima fonte de proteína vegetal e há um interesse, né, crescente pela proteína da linhaça e seus benefícios para a saúde. A proteína da linhaça, ela é rica em aminoácidos, arginina, ácido aspartico e ácido glutâmico. Também pode ajudar no controle do açúcar do sangue. Por exemplo, diabetes do tipo 2, que é um grande problema de saúde mundial, né? Ela é caracterizada por altos níveis de açúcar no sangue, como resultado na incapacidade do corpo em secretar a insulina ou pela resistência a ela. Este efeito de diminuição do açúcar no sangue se deve principalmente pelo conteúdo de fibras insolúveis da linhaça. Pesquisas descobriram que as fibras insolúveis elas retardam a liberação e reduzem o açúcar no sangue. Ajuda no controle de peso, né? A linhaça ela pode ajudar no controle de peso, suprimindo a fome e aumentando a sensação de saciedade. Também atua como remédio para a menopausa. As sementes da linhaça ela são uma opção de tratamento natural para os sintomas da menopausa, já que são fontes de ômega 3, manganês, fósforo e outros minerais. Semelhante à soja, a linhaça também contém propriedades estrogênicas, que podem ajudar a aliviar a frequência ou a gravidade de ondas de calor. Outra pesquisa comparou que os efeitos da linhaça como terapia de reposição hormonal e mostra que mulheres menopáusicas que tomam 5 gramas de linhaça diariamente durante 3 meses tiveram uma redução nos sintomas da menopausa, semelhante às que fizeram terapia de reposição hormonal. Por mais que o óleo da linhaça seja um dos melhores óleos vegetais disponíveis no mercado, nós devemos também nos atentar a alguns cuidados, né, à nossa saúde e certificar também que o óleo é 100% puro e 100% natural. E também nos atentarmos às recomendações, né, de consumo, né? Porque o uso excessivo da linhaça, ele também pode prejudicar a coagulação do sangue. E várias pesquisas que foram conduzidas em laboratórios apontaram que há possibilidades dessa semente provocar reações alérgicas. Também existem as contraindicações, né? O consumo do produto ele não é recomendado para pessoas com doenças da vesícula biliar e colecistite. Isso porque ele trata de uma fonte de gordura, mesmo que boa, o que pode acabar colaborando para uma contração da vesícula biliar, e agravando os sintomas da doença em pacientes afetados. Também é necessário suspender o consumo do óleo em casos de diarreia, já que a gordura pode agravar o funcionamento intestinal e piorar o quadro. Já na gravidez, o óleo da linhaça não deve ser usado no último trimestre da gestação, porque ele pode contribuir para a hemorragia durante o parto. Um método muito comum de se extrair o óleo de linhaça é por extração a frio, realizada em uma prensa mecânica. Primeiramente, é feita a limpeza e retirada as impurezas, como as sementes defeituosas. Descascamento. Geralmente, essa parte é opcional, já que a semente de linhaça é muito pequena. Se for feito em grande escala, é recomendado que se conclua essa fase, junto com a fase de laminação, o que facilita a extração do óleo. Cozimento e secagem. Tem como objetivo ajustar a umidade, pois o aumento da temperatura, o óleo se torna mais fluido, e isso facilita a extração. Prensagem. Depois da semente passar pelas etapas anteriores, é prensada, assim expelindo o óleo. Na prensagem a frio, a temperatura máxima é de 50 graus Celsius. Filtragem. O óleo extraído pelo processo mecânico contínuo arrasta partículas da matéria-prima, que devem ser separadas do óleo.
O óleo de linhaça ainda desperta muita curiosidade dos pesquisadores e consumidores. Por isso, os estudos dessa matéria-prima é frequente. As pesquisas sobre o óleo de linhaça e seus resíduos estão presentes nas maiores universidades do Brasil, como a Unicamp e a USP. Pesquisas como benefícios do óleo no controle de diabetes e na fabricação de massas através da torta de resíduos de extração de óleo. Espero que tenham gostado e muito obrigado.